Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de Abril, um vídeo que já está assim um bocadinho a ser devido aqui ao tempo. Mas finalmente estou a trazer-vos o vídeo das minhas leituras, foram pouquinhos, foi um mês em que eu li muito pouco, não há uma justificação para isso. Mas, na realidade, apesar de poucos, foram muito bons e, portanto, dou o meu saldo como mais que positivo. E portanto vou passar a mostrar-vos os livros que li durante o mês de Abril. O primeiro livro que li em Abril foi aqui o Na Minha Família Todos Mataram Alguém, de Benjamin Stevenson. Um livro que pega aqui na maior parte dos clichês que existem a rodear as histórias de thrillers e de policiais e acaba por os meter aqui todos neste livro. Nós temos um narrador que escreve livros sobre como escrever thrillers e policiais e, portanto, nós temos logo aqui no início do livro uma lista das regras para se escrever um bom policial, uma lista que foi criada por alguns autores de policiais do início do século XX e, portanto, nós ao longo do livro vamos vendo de que forma essas regras são postas na prática à medida que o nosso narrador nos vai contando a história do que aconteceu quando se tentou juntar a família toda. Como ele diz, na família dele todos mataram alguém, não necessariamente da forma como vocês possam pensar que alguém tenha matado outra pessoa. É um livro em que o narrador quebra muitas vezes a quarta parede, ele está a falar diretamente com o leitor e ele vai-nos mostrando de que forma, no fundo, a família se fraturou, a forma como se criaram fissuras entre as pessoas, o que é que levou a que isso acontecesse. Vamos conhecendo mais sobre o passado desta família, sobre o passado de cada uma das pessoas. Ele geralmente tem uma parte por cada uma das personagens que nos está a apresentar e isso acaba por estar tudo encadeado na forma como a história nos está a ser contada. Eu gostei muito, houve aqui algumas partes em que o livro acabou por se tornar um bocadinho longo demais, mas eu compreendo que era uma forma de nos mostrar o que estava a acontecer, não necessariamente nos dizer isto aconteceu. Portanto, ele vai-nos mostrando o encadeamento dos acontecimentos, vai-nos mostrando as ligações entre os personagens, entre a família, o porquê de se falarem ou de não se falarem e porquê que todos eles mataram alguém. E, portanto, é um livro que eu achei muito engraçado. Eu fartei-me de rir com este livro. Também tem coisas um bocadinho mais pesadas, mais a nível familiar. Portanto, foi um livro que eu achei bastante completo. Acho que se forem a pensar nisto como um thriller, é possível que fiquem um pouco desiludidos. Tem uma parte de thriller, tem uma parte de suspense, tem uma parte em que efetivamente há pessoas assassinadas, mas é mais uma história sobre uma família, a forma como se quebraram ligações e a forma como eles, no fundo, agora vão tentar dar a volta a essa quebra, porque vai surgir aqui alguma coisa que vai fazer com que eles se juntem todos num hotel numa montanha, vem um nevão e nós sabemos o que é que acontece, não é? As pessoas não podem sair. Ou será que podem? O livro seguinte foi uma leitura que era tão antecipada, foi aqui Coração do Guerreiro do Sol, que é a continuação do Filho da Deusa da Lua, um livro que vai pegar exatamente onde o outro livro terminou e, portanto, nós temos uma continuação direta da história. Nós sabemos que a Xin-Yin conseguiu aquilo que queria com o primeiro livro, portanto, ela queria que a mãe fosse retirada do exílio. Teve de lutar muito para conseguir esse favor do Imperador, mas conseguiu. Só que as ameaças não desapareceram com esse primeiro livro. Na realidade, acabaram só por aumentar, porque ninguém consegue entalar o Imperador Celestial e ficar à espera de não ter retaliações. E na realidade as retaliações vêm de um sítio ou de alguém que ela não estava propriamente à espera. E portanto nós temos novas ameaças neste livro, nós temos ligações familiares, nós temos muito romance. Aquilo que não houve necessariamente no primeiro livro está neste, que sinceramente para mim era dispensável. No fundo é o que acaba por alimentar aqui um bocado da narrativa e eu achei que não era tão focado como o primeiro livro. O primeiro livro é extremamente focado, aliás, das personagens mais focadas que eu alguma vez li na minha vida e foi uma das coisas que eu gostei imenso, porque sempre que ela perdia um pouco o pé naquilo que estava a fazer com que ela se movesse, ela tinha uma forma bastante assertiva de pensar, ok, não, mas o meu caminho é este. Essa assertividade, de certa forma, continua aqui. No entanto, as dúvidas dela neste livro são mais a nível romântico do que necessariamente em como ultrapassar as ameaças, porque essas partes até são resolvidas de forma relativamente rápida. Na mente dela, ela sabe os caminhos que tem de tomar, portanto, foi maioritariamente a parte do romance que eu senti que não havia necessidade. Para quem sentiu falta disso no primeiro livro vai adorar este
de certeza absoluta. Houve aqui uma pequena parte em que eu estava a ler em público e tive de me controlar muito para não chorar, portanto fiquei só assim a limpar um bocado, porque há aqui um bocadinho que me tirou assim um bocadinho o tapete debaixo dos pés. Há pessoas que vão chorar muito mais com outras partes, garantidamente, não foi o meu caso, mas senti que não era tão focado, pelo menos na primeira parte do livro, porque há muitas ameaças a virem de todos os lados e o foco perde-se um pouco, o que é uma pena, mas continua a ser uma excelente continuação do primeiro livro. Gostei muito de o ler, e eu estou a dizer isto, mas eu gostei mesmo muito de o ler. Só sinto que não havia necessidade de haver tanto romance, mas isso é um problema meu, não necessariamente do livro. Portanto, depois tenho aqui Os Olhos do Dragão, de Stephen King, portanto continuo na fantasia. Uma história que nos conta aqui também família. Aliás, os livros deste mês são todos relacionados com família. Portanto, nós temos um rei que está à frente de um reino. Ele não estava à espera de ser rei, portanto não era a pessoa melhor preparada para cumprir o que era necessário. No entanto, ele tomou o papel e fez um bom trabalho, principalmente pela pessoa que tinha ao lado, a pessoa que ele escolheu para se casar. Acontece que a mulher dele acaba por falecer pouco tempo depois de ter o segundo filho, ou no parto, neste momento já não me lembro. Isto é assim, memória de peixinho dourado. E então os dois filhos são preparados, um deles para ser rei e o outro simplesmente para existir, porque a menos que aconteça alguma coisa ao primogénito, o segundo não vai ser rei. E o que é que acontece aqui para a frente? Acontece que já há muito tempo que este rei tem alguém que o está a seguir. Eles aqui até lhe chamam feiticeiro. É um mago, basicamente, e esse feiticeiro está a tentar manipular as coisas de maneira a que a pessoa que chega ao trono não seja o primeiro filho, seja o segundo, porque o segundo é muito mais manipulável. Além disso, este livro fala muito sobre a forma como às vezes numa família são postos muitas responsabilidades e todos os sonhos daquela família vão para um filho e o outro filho acaba por lá estar, simplesmente existir. E a forma como isso acaba por nos afetar a nível psicológico, na forma como nós nos desenvolvemos a nível de personalidade, quando todas as esperanças vão para outra pessoa e nós acabamos por ser simplesmente alguém que está ali e que sentimos que sim, ok, os nossos pais gostam de nós, mas no fundo não somos o foco deles, e é um livro que fala muito sobre isso, sobre a forma como as nossas personalidades se desenvolvem, a forma como há pessoas que simplesmente nascem já com um propósito de vida e são muito focadas, e as pessoas que acabam por se deixar arrastar na corrente da vida e que vão para onde alguém os encaminha. E neste caso nós vamos ver quem é que está a encaminhar quem, vamos ver aqui duas personalidades extremamente diferentes, vamos ver um mago que nós vamos começando a descobrir mais coisas sobre ele, não é uma pessoa agradável. É um livro, lá está, sobre o nosso propósito de vida e a forma como muitas vezes a nossa personalidade acaba por se desenvolver de uma determinada maneira e que nem sempre nós temos mão nisso, principalmente se a nossa personalidade for uma personalidade de não ter mão naquilo que acabamos por fazer a 100%. Portanto, é a história de dois irmãos, é a história de uma torre, é a história de um mago que quer mais do que aquilo que lhe compete na vida, e é a história de como quem nasce para ser rei, nasce efetivamente para ser rei, e nós todos de certeza conhecemos pessoas que, pela postura, vemos que é alguém que, mesmo que tenha nascido na pobreza, mesmo que nunca chegue mais além, tem um propósito de vida. E um livro interessante, mas muito lento, portanto, para quem não gosta muito de livros lentos e livros passados muito nos mesmos sítios, este provavelmente não vão gostar, mas um livro interessante. Gostava de saber mais sobre este reino, porque fica aqui coisas no ar. E como eu disse, os livros deste mês estão todos relacionados com família, e portanto o último livro que eu li em abril foi aqui, Lágrimas no Mercado, de Michelle Zauner, um livro que me fez repensar tanta coisa, tanto sobre a minha relação com a minha mãe, no fundo a minha relação com a minha família inteira, mas especialmente a minha mãe, porque muitas vezes os nossos pais têm sonhos para nós, e a forma como nos passam esses sonhos às vezes pode se tornar um pouco castradora,
se não conseguirem ver que nós estamos para lá daquilo que eles querem. E é um livro em que a autora vai falar sobre o tempo que esteve em casa com a mãe. A mãe foi-lhe descoberto um cancro já em fase terminal e ela acabou por ainda tentar fazer tratamentos, mas tinha decidido que se os tratamentos não resultassem ela iria mesmo desistir e ia só querer aproveitar o máximo tempo possível que tinha com as pessoas de quem ela gostava. E portanto nós vemos aqui uma mãe e uma filha que ao longo dos anos acabaram por se afastar um pouco, maioritariamente porque a mãe da Michelle é coreana e a cultura coreana e a forma como as relações coreanas se desenrolam, a forma, aquilo que é esperado de cada pessoa, o tipo de respeito que acaba por ser um pouco imposto entre pessoas, acabou por dificultar muito a relação delas. E a Michelle fala disso de uma forma tão crua, tão honesta, tão vulnerável, que é impossível nós lermos este livro e não sentirmos pena por terem sido impedidas de continuar a desenvolver e a recuperar uma relação que elas no fundo já estavam a conseguir recuperar aos poucos, muito com ênfase na comida coreana, que era uma coisa que as ligava, que as ligou sempre, e portanto a Michelle passa o tempo aqui ou a contar-nos sobre a forma como a relação delas era, a forma como acabou por se fragmentar um pouco, a forma como ela era vista como rebelde, e há muitas coisas que ela de certeza que deixa fora aqui do livro, mas que nós podemos subentender em outras coisas que ela nos diz, que ela efetivamente era alguém que gostava de ir contra as regras, gostava de fazer as coisas à maneira dela, e isso vem muito contra a cultura coreana, principalmente para uma mulher. E então nós vemos aqui a forma como a relação delas acabou por ficar um pouco em xeque e a forma como o facto da Michelle ter saído de casa acaba por as ajudar a recuperar um pouco essa relação entre mãe e filha, e depois a forma como, após a perda da mãe, ela vai começar a descobrir mais sobre a cultura coreana, mais sobre a comida coreana, vai começar a descobrir nessa comida e nessa cultura uma forma de se aproximar da mãe que acabou de perder. E é super interessante, como eu disse, é cru, é vulnerável, vai-vos deixar a pensar na vossa relação com os vossos pais e naquelas coisas que nós muitas vezes achamos que os nossos pais são de determinada maneira, ou fazem aquilo, ou insistem naquilo porque querem, mas depois há motivos para isso e muitas vezes nós não sabemos os motivos, e se não tivermos ou se não nos dermos o tempo de os conhecer e de lhes perguntar de onde vêm, se calhar há coisas que nos vão ficar sempre entaladas porque nós não vamos compreender. E todos nós temos traumas, e se nós não conhecermos os traumas dos nossos pais e no fundo a história deles, há sempre coisas que nós se calhar os vamos culpar, quando no fundo eles tiveram de aprender a lidar com isso, e o que eles nos passam é uma tentativa de dar a volta por... Eu poderia ficar aqui muito tempo a falar sobre este livro, portanto eu vou-me calar. Já tenho um vídeo de sugestão, portanto vão ver. E pronto, estes são os 4 livros que eu li durante o mês de Abril. Como vocês perceberam, são livros que eu gostei imenso de ler, são todos livros muito diferentes, apesar de estarem aqui, por exemplo, 2 livros de fantasia, são muito diferentes entre si. E é isto, digam-me nos comentários se vocês já leram algum destes livros, se ficaram curiosos com algum destes livros. Tanto na minha família Todos Mataram Alguém como Lágrimas no Mercado já têm sugestão de leitura, Coração do Guerreiro do Sol está para sair em breve e ainda tenho de gravar aqui Os Olhos do Dragão. Digam-me então se são livros que já leram, se têm vontade de ler, se já perceberam que não é para vocês. Aqui Lágrimas no Mercado eu não aconselho a quem tenha perdido alguém ou que esteja em processo de estar a acompanhar alguém numa doença, seja prolongada ou não. É duro, tem aqui coisas muito duras e portanto é isso. São estas as minhas leituras de Abril. Por hoje eu vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!